Bem-vindo ao Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, IEE-USP, onde inovação e sustentabilidade caminham juntas em busca de um futuro melhor para todos. Ora, o Instituto, que foi criado em 1940, era um Instituto de Eletrotécnica. Ele tinha a finalidade de testar e certificar materiais elétricos, como cabos e outros equipamentos, porque essa era uma época em que estava se expandindo rapidamente o sistema elétrico nacional. E ele teve um papel importante então, como um instrumento de teste e de certificação. 50 anos depois, quase, né, em 1986, chegou na minha mesa uma proposta de extinguir o Instituto de Eletrotécnica. Porque o que o Instituto de Eletrotécnica fazia tinha deixado de ser importante porque as grandes empresas que produziam material elétrico aqui no Brasil tinham também equipamento de alta tensão para testar os equipamentos. E eram até mais modernos, de modo que o Instituto ficou obsoleto depois de 50 anos. Eu achei que era uma magnífica oportunidade não de extingui-lo, mas de transformá-lo. Então surgiu a ideia de transformar o Instituto, não no Instituto de Eletrotécnica, mas no Instituto de Energia. E a razão é muito simples, né, de que a energia é a principal fonte de poluição na área referente a clima. Quando se fala em poluição de clima, é o uso de energia, é a maneira pela qual se usa a energia que é o principal responsável. Quando começou a se desenvolver um grande interesse no mundo todo por células fotovoltaicas, por utilizar a energia solar, um dos professores do Instituto, o professor Ziles, né, instalou uma das primeiras unidades, que é uma cobertura de um estacionamento, que produz eletricidade. E aos poucos, então, todo o Instituto acabou sendo suprido com energia solar. Ou seja, nós então conseguimos converter uma atividade que era puramente acadêmica para gerar eletricidade e que serviu depois de modelo para instalações imensas que existem hoje no Brasil todo. O IEE, Instituto de Energia e Ambiente, na verdade, ele está dentro do quadriplé, não é nem mais o triplé, da universidade. Ou seja, nós estamos envolvidos na parte de ensino, na parte de pesquisa, na parte de extensão e na parte de inovação. Na parte de ensino, nós temos 2 programas de excelência, o programa de energia, o programa de ciências ambientais, que tem pesquisadores de altíssimo nível. Na parte de pesquisa, nós temos muitas pesquisas voltadas à parte de energias renováveis, na parte de aproveitamento de resíduos orgânicos para a geração de energia, temos sequestro de carbono e vários outros. E na parte de extensão, nós temos laboratórios que são acreditados pelo Instituto de Meteorologia do Brasil, que alguns deles fazem experimentos que são únicos no Brasil. E dentro disso, nós geramos inovação, porque nós estamos também desenvolvendo técnicas de análise específicas. Na verdade, o IEE tem uma visão não só mas multidisciplinar. Nós lidamos com a parte de energia, lidamos com a parte de ambiente. E hoje, esse está no topo da agenda de todos os governos e toda a sociedade, porque nós estamos discutindo a energia e como melhorá-la de tal forma que a gente possa utilizar uma energia renovável para não prejudicar o meio ambiente. Portanto, o IEE tem essa visão de presente e uma visão de futuro para continuar colaborando dentro desse contexto da crise climática, do meio ambiente e da parte de energias e energias renováveis particularmente. O Instituto de Energia e Ambiente, assim recriado a partir de 2012, tem 2 programas de pós-graduação, que foi uma concepção inovadora da USP no final da década de 80. Em resposta às questões ambiental e questão energética, choque do petróleo e a preocupação com a sustentabilidade, as universidades perceberam que precisavam reconstruir o foco temático,
ao invés de aprofundar cada vez mais em trabalhos disciplinares, que foram importantes desde a Revolução Industrial para cá, passou-se a perceber a necessidade de compreender novamente o sistema. No caso do nosso instituto, o sistema energético global e suas crises, e o sistema ambiental e suas crises também. Baseado na experiência que adquiri visitando os Estados Unidos, por exemplo, e também tendo sido secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia e diretor da Companhia Energética de São Paulo, eu senti que realmente não havia uma qualificação avançada na área de energia. Esse sentimento era compartilhado pelo professor José Goldenberg e, quando terminou o meu mandato na Companhia Energética, eu sugeri a ele a possibilidade de montar um curso na Universidade de São Paulo somente sobre energia e os problemas associados à sociedade e meio ambiente. A necessidade de fazer um curso formando profissionais nessa área ficou evidente pela falta de transparência e talvez de uma competência parcial do que existia no mercado de trabalho. Com a formação desses profissionais nesse novo curso, houve uma mudança total no paradigma brasileiro de conhecimento nessa área. Então nós conseguimos popular o Brasil com profissionais de mais competência, mais conhecimento, e a gente nota claramente que antes, digamos, disso, a iniciativa privada até que dominava nas discussões, o poder público era mais um ouvinte e reagia. Hoje não, hoje o governo propõe e realmente a iniciativa privada ouve e aprecia o fato. O programa de pós-graduação em energia da USP, o PPGE, completou 35 anos em 2024, E nesse período, até agora, ele formou aproximadamente 370 mestres e 150 doutores. Esses ex-alunos, hoje eles estão atuando em diversos setores da sociedade, como por exemplo, na academia, em órgãos públicos, em consultorias, na indústria e nos mais variadas atividades, dentro do campo da energia, dado que o PPGE, é importante dizer que ele é um programa multidisciplinar, que acolhe, profissionais formados em diferentes cursos de graduação. O PPGE, ele é um programa considerado de excelência na avaliação da CAPES, E os alunos, eles se beneficiam da excelente infraestrutura que o IEE disponibiliza através dos seus laboratórios de pesquisa. Outra facilidade importante aqui é que os alunos, eles, através dos vários tipos de acordos de cooperação com centros de excelência nacionais ou internacionais, esses alunos têm essa possibilidade de realizar intercâmbios, com esses centros. O PROCAN está sediado no Instituto de Energia e Ambiente desde 2008. Antes disso, o PROCAN estava vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que decidiu a partir do momento que nenhum programa interdisciplinar ficasse vinculado a esta Pró-Reitoria. E fomos acolhidos no Instituto de Energia e Ambiente. Então é importante dizer o seguinte: o PROCAN é uma das lideranças nacionais em termos de como programa interdisciplinar em meio ambiente. Então abrange todas as áreas: biólogos, oceanógrafos, advogados, engenheiros, economistas, arquitetos, sociólogos, educadores, enfim. É todo o universo de pesquisadores que têm um interesse em trabalhar com a temática ambiental e que não necessariamente isso acontece nas suas unidades de origem. O PROCAN, ao longo de todos estes anos, ele foi sendo cada vez mais qualificado e hoje ele faz parte da elite da pós-graduação em ciências ambientais do país. Ele está com nota 7
junto com outros 2 programas no Brasil. Então, nós temos um desafio sempre muito grande de permanecer com nota 7 e de mostrar a importância que tem o PROCAN como um programa que tem uma visibilidade nacional e internacional. O programa de pós-graduação em ciência ambiental, no ano de 2024, ele completou 34 anos de existência e 34 anos que passam por uma história de amadurecimento e evolução que tem vários aspectos e que hoje congrega já de discentes formados, discentes que concluíram mestrados e doutorados, em torno de 350 mestres e 150 doutoras e doutores. O PROCAN hoje ele possui na sua estrutura diversos acordos de cooperação formais, acordos de cooperação, convênios, relações com universidades no Brasil, relações com órgãos públicos, com entidades empresariais no Brasil e fora do Brasil, diversos acordos de cooperação, mais de 20 acordos de cooperação que permitem o trânsito não só docente, mas também a possibilidade de intercâmbio discente. Acho que esse é o aspecto fundamental para que haja uma conexão efetiva entre o que é discutido, produzido, entre as reflexões que acontecem dentro da universidade e as demandas da sociedade. Isso enriquece demais e torna o ambiente não só interdisciplinar, mas torna o ambiente rico em reflexões que vêm a partir de visões de mundo diferente ou visões de mundo de países que já têm programas de pós-graduação e grupos de pesquisa mais consolidados, ou de países que estão também buscando aperfeiçoar os seus programas de pós-graduação, os seus cursos de mestrado e doutorado. O Instituto é constituído por 4 divisões científicas: Divisão Científica de Planejamento, Análise e Desenvolvimento Energético, Divisão Científica de Gestão, Ciência e Tecnologia Ambiental, Divisão Científica de Tecnologia de Sistemas Elétricos, Divisão Científica de Tecnologia de Petróleo, Gás Natural e Bioenergia. O papel das divisões é aprovar e estabelecer diretrizes para as frentes de atuação, cada uma delas dentro de sua respectiva competência em suas múltiplas formas. A criação da Divisão Científica de Gestão e Tecnologia Ambiental, ela foi criada para reposicionar o IE na parte de ambiente, uma vez que o IE ele passa a se chamar Instituto de Energia e Ambiente. E essa divisão foi criada em 2014. O PROCAN é um programa de pós-graduação em ciência ambiental. E, evidentemente, ele tem uma relação muito estreita com os docentes dessa divisão, tanto do ponto de vista de projetos de pesquisa, como também da administração do PROCAN, que sempre esteve ligada aos docentes da divisão. A divisão ela tem como eixo o ensino, a pesquisa e também a parte de extensão. A gente trabalha com a parte de gestão ambiental, com a parte de avaliação de impactos ambientais e justiça social, governança ambiental. A gente estuda também a dinâmica de solos tropicais e também uma parte importante é que todos os estudos, na verdade, eles acabam indo para uma parte de mitigação de mudanças climáticas. Uma avaliação, evidentemente, e uma mitigação. Bom, a divisão ela está organizada em 2 linhas temáticas. Uma delas é mudanças globais e climáticas, e a outra é de governança e justiça ambiental. No caso da governança e da justiça ambiental, os temas, na verdade, eles não são estanques, eles permeiam, né? E essa parte da governança e justiça ambiental é justamente para dar as condições e para as pessoas terem as mesmas oportunidades
do que a gente está falando para resolver problemas ambientais. Então, eu acho que esse papel da divisão é um papel bastante importante, né? Porque a gente conversa tanto da parte do ponto de vista científico mais puro, como com toda a parte da sociedade. Tudo vai passar por ambiente e energia. Instalado no IEE em 2021, o Laboratório de Estudos de Solos Tropicais desenvolve pesquisas essenciais para a conservação dos recursos naturais, como foto em ecossistemas tropicais e impacto das mudanças globais. Suas investigações abrangem desde os estudos de sistemas de transformação de solos, recuperação ambiental, até o aproveitamento sustentável de resíduos na agricultura. Essa divisão ela foi estabelecida em 2013, quando o Instituto de Energia e Eletrotécnica se transformou em Instituto de Energia e Ambiente. E a missão dessa divisão, o objetivo que tínhamos na época e que permanece até hoje, é de que ela deveria fazer estudos de inovação tecnológica relacionados à exploração de óleo, gás natural e biocombustíveis de forma sustentável. Então, a partir daí, ela começou a se preocupar em aproveitar as oportunidades que a gente tinha de exploração de óleo e gás na plataforma continental brasileira para fazer esse tipo de exploração com baixas emissões de CO2. A partir daí, ela foi evoluindo e hoje ela também está dedicada ao estudo de descarbonização da cadeia produtiva de matéria-prima para as energias renováveis e eletrificação de veículos. Os nossos serviços técnicos, o principal é o de geologia e geofísica, que está aplicado justamente a esses estudos de armazenamento geológico do dióxido de carbono, que é uma forma de manter a transição energética de uma forma segura, que consiga atender os anseios da sociedade atual e a nossa necessidade de fornecimento de energia. Além disso, nós temos o serviço técnico associado à indústria de biocombustíveis, onde temos projetos relacionados à descarbonização das usinas de bioetanol do estado de São Paulo. E o outro serviço técnico é sobre segurança de máquinas e equipamentos utilizados na exploração de óleo e gás. A divisão científica de tecnologia de sistemas elétricos, ela congrega seus membros docentes, né, e funcionários técnicos e administrativos para a realização, né, de atividades de ensino, de pesquisa, extensão e prestação de serviços. Os laboratórios da divisão de tecnologia de sistemas elétricos, eles são voltados principalmente, né, para o teste ou os ensaios, né, em equipamentos utilizados em instalações elétricas, né. Adicionalmente, temos um laboratório, né, que realiza testes ou ensaios em equipamentos da área de saúde, né. Por exemplo, são testados equipamentos de raio-x utilizados aí, né, em laboratórios e hospitais, né, e equipamentos eletromédicos em geral.
A acreditação dos laboratórios pelo Inmetro é importante porque isso aumenta a credibilidade dos seus resultados, inclusive, devido a esse processo de acreditação, eles têm validade até fora do país. Os docentes da divisão, eles atuam no PPGE, né, no Programa de Pós-Graduação em Energia da USP, né, e também atua em vários cursos de graduação, né, da universidade, né, como, por exemplo, na Escola de Engenharia, né, e outras unidades também. Outra atividade importante da divisão é a atuação em atividades de pesquisa e desenvolvimento, né? Os temas mais explorados nessas pesquisas, né, são qualidade de energia, uso racional de energia, né, descargas atmosféricas. Também realizamos pesquisas em diagnóstico de equipamentos, né, utilizados em subestações de energia, integração de fontes renováveis também e desenvolvimento de produtos. A divisão ela é composta por 4 serviços técnicos, né, que são o Serviço Técnico de Desempenho e Segurança de Materiais e Equipamentos Elétricos, né, a Divisão de Altas Tensões e Descargas Atmosféricas, também o Serviço Técnico de Altas Potências, né, e finalmente, né, o Serviço Técnico de Redes Inteligentes e Metrologia. Bom, primeiro é importante ver a origem da divisão de planejamento, análise e desenvolvimento energético. Ela teve origem na divisão de energia, quando o Instituto era só Instituto de Eletrotécnica e Energia. Então, a divisão de planejamento, ela surgiu quando o Instituto mudou sua nomenclatura para Instituto de Energia e Ambiente. Então, a principal missão dela era agregar alguns serviços técnicos já existentes no Instituto, que é como de fotometria, né, o de iluminação, de máquinas e motores, e aí foi incorporado 2 novos serviços técnicos, que um é o serviço de planejamento, né, e ciclo de vida, e o serviço técnico de sistemas fotovoltaicos, que eram 2 atividades que surgiram dentro de um programa de pós-graduação. O que é o objetivo e planos para daqui da frente? Ela surgiu de uma transição, né, e hoje nós estamos numa outra transição da sociedade, que é a busca de formas de geração de energia, em particular energia elétrica, que era uma vocação desde a fundação do Instituto, e de buscar novos aproveitamentos
e também fazer a avaliação desses equipamentos que garante a qualidade e a conformidade, que garanta segurança para os usuários finais desses equipamentos, sobretudo das novas tecnologias que estão sendo introduzidas de transformação dos recursos energéticos. A divisão também está muito associada com o programa de pós-graduação em energia. Então, nós temos um impacto de formação de recursos humanos. Grande parte de pessoas que hoje estão em posições de destaque, tomadores de decisões, seja em agências reguladoras, né, ou seja, em empresas do setor de energia, passaram por nosso programa de pós-graduação. Associado com a divisão, tá, nós temos uma parte forte que é a parte de máquinas e motores. Praticamente é um desafio que já está sendo trabalhado junto com o programa de eficiência energética, o Procel, de estabelecer uma regra um pouco mais alta para a eficiência de motores. Então isso passa por uma parte da regulamentação e montar toda a infraestrutura para testar e qualificar esses equipamentos. Então, um dos grandes desafios que tem o Instituto como um todo e todas as divisões que prestam serviço para a indústria e para a sociedade é manter seus equipamentos modernizados e acompanhando esse desenvolvimento. Dentro da divisão, destaco primeiramente o laboratório de máquinas, né, laboratório de conversão de máquinas, e o outro é os sistemas fotovoltaicos, laboratório, serviço técnico de sistemas fotovoltaicos. Outro que é importante, embora não tenha mais tanta demanda, é o de fotometria, iluminação. Ele serve muito para desenvolvimento de produtos, já que muitos laboratórios privados já realizam esses ensaios e as empresas procuram esses laboratórios. Mas ele é importante porque permite, né, você detectar alguns problemas e também desenvolver produtos. A indústria nos procura para desenvolvimento de produtos e não para avaliar a conformidade de equipamentos. O IEE USP abriga 24 laboratórios de ponta, oferecendo mais de 150 tipos de ensaios e serviços técnicos que já atenderam em torno de 2.600 empresas e instituições. Tem também 2 programas de pós-graduação que já formou mais de 500 mestres e doutores, o que nos torna uma referência global em energia e ciências ambientais, integrando ensino, pesquisa e inovação para transformar o futuro. Saiba mais sobre o Instituto em www.iee.usp.br e acompanhe todas as novidades e novos conteúdos em nossas redes sociais.